Você recita o Salmo 23 desde criança, mas continua lutando financeiramente. Você ora, trabalha, se esforça, mas a abundância que Davi experimentou parece distante da sua realidade. E aqui está a verdade que ninguém te contou. Não é sua fé que está errada. É a frequência vibracional em que você está sintonizado ao recitar esse salmo. Bob Proctor ensinou durante 60 anos que palavras sem a vibração correta são apenas sons vazios. Seu subconsciente foi programado para a escassez. E mesmo quando você declara, "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", sua mente inconsciente está vibrando em falta. A neurociência moderna confirma. Você pode repetir afirmações 1000 vezes, mas se seu paradigma interno está programado para limitação, você continua manifestando limitação. Nos próximos minutos, você vai descobrir como ativar o Salmo 23 como Davi ativou, não apenas como oração, mas como frequência magnética de abundância. Vou te mostrar o que Bob Proctor revelou sobre vibração mais fé, combinado com a ciência da reprogramação mental, para que esse salmo prepare literalmente a mesa da prosperidade na sua vida. Isso muda tudo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você já disse isso centenas de vezes, mas quantas dessas vezes você realmente vibrou na frequência de quem nada falta? Bob Proctor sempre ensinava que a lei da vibração governa tudo no universo, inclusive suas orações. Quando Davi escreveu o Salmo 23, ele não estava suplicando por provisão, ele estava declarando uma realidade vibracional. A diferença entre você e Davi não é a fé, é o paradigma mental. Davi vibrava na certeza de provisão divina. Você foi programado para vibrar em luta, esforço e dúvida, e esse paradigma invisível está operando agora mesmo, sabotando cada oração, cada declaração, cada esforço que você faz. Mas aqui está a boa notícia que vai transformar tudo. Paradigmas podem ser quebrados. E o Salmo 23, quando ativado corretamente, através dos princípios que Bob Proctor ensinou e que a neurociência valida, se torna a ferramenta mais poderosa de reprogramação mental que existe. Você está prestes a descobrir como usar cada versículo desse salmo para reestruturar sua mente subconsciente, elevar sua frequência vibracional e manifestar a prosperidade que Deus já preparou para você. Prepare-se porque sua relação com esse salmo nunca mais será a mesma. O Senhor é meu pastor. Essa primeira declaração do Salmo 23 não é apenas uma frase bonita de conforto, é uma reprogramação profunda da sua identidade. Bob Proctor dedicou a vida inteira a ensinar que você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E quando Davi declarou, "O Senhor é meu pastor", ele estava redefinindo sua identidade vibratória. Ele não era uma ovelha perdida esperando ser encontrada. Ele era uma ovelha guiada, protegida, provida. Você percebe a diferença? A maioria das pessoas recita esse versículo com a vibração de quem está perdido, de quem precisa de ajuda, de quem está em falta. Mas Davi vibrava na certeza de que tinha um pastor, presente, ativo, provendo agora. Bob Proctor sempre dizia que sua autoimagem determina seus resultados. Se você se vê como carente, você atrai carência. Se você se vê como provido, você atrai provisão. E a neurociência moderna confirma isso através do conceito de neuroplasticidade. Seu cérebro cria padrões neurais baseados nos pensamentos que você repete com emoção. Quando você diz, "O Senhor é meu pastor", sentindo gratidão, certeza, paz, você está literalmente reestruturando circuitos neurais para a abundância. Mas quando você diz a mesma frase com medo, dúvida, ansiedade, você reforça os padrões de escassez. A Bíblia já revelava isso há milênios. Em Provérbios capítulo 23, versículo 7, está escrito, "Porque, como imagina em sua alma, assim ele é".
Não é como ele fala, é como ele imagina, como ele vibra internamente. Davi imaginou-se como ovelha guiada por um pastor perfeito, e essa imagem interna criou sua realidade externa de provisão constante. Mas aqui está o problema que Bob Proctor identificou em milhares de pessoas ao longo de 60 anos de ensino. Você herdou um paradigma de identidade errado. Desde criança, você foi programado para se ver como alguém que precisa batalhar sozinho pela sobrevivência. Te ensinaram que Deus ajuda quem cedo madruga, que você tem que ralar, suar, lutar. E não tem nada de errado com trabalho, mas quando seu paradigma é de luta solitária, você bloqueia a provisão divina que flui naturalmente quando você se reconhece como ovelha guiada por um pastor onipotente. Bob Proctor ensinava no seminário Paradigm Shift que paradigmas são programações subconscientes que controlam 95% dos seus comportamentos e resultados. Você pode conscientemente querer prosperidade, mas se seu subconsciente está programado para escassez, escassez é o que você manifesta. E o primeiro versículo do Salmo 23 é justamente a reprogramação dessa identidade fundamental. Quando você declara com convicção vibracional, o Senhor é meu pastor, você está dizendo ao seu subconsciente, eu não estou sozinho. Eu não estou desamparado. Eu tenho o Criador do universo me guiando e provendo. Isso muda completamente sua frequência vibracional. A lei da vibração, que Bob Proctor sempre ensinou como a lei primária do universo, responde à sua frequência dominante. Se você vibra em desamparo, você atrai situações de desamparo. Se você vibra em provisão garantida, você atrai oportunidades de provisão. É matemático, é científico, é espiritual. Agora vem a parte prática que vai transformar esse versículo de frase decorada em ferramenta de manifestação. Bob Proctor ensinava uma técnica poderosa chamada de exercício do espelho. Toda manhã, você fica diante do espelho e repete afirmações de identidade olhando nos seus próprios olhos. E aqui está como você vai aplicar isso com o primeiro versículo do Salmo 23. Amanhã de manhã, antes de começar qualquer coisa, você vai parar diante do espelho, olhar nos seus olhos e declarar em voz alta: o Senhor é meu pastor, eu sou guiado, eu sou provido, eu sou protegido. Neste exato momento, o pastor do universo está guiando meus passos, preparando oportunidades. Eu não estou abrindo sozinho. Portas. Eu nunca estive sozinho. Toda a provisão que eu preciso já está sendo liberada porque eu sou ovelha do pastor que possui tudo. E aqui está o segredo que a maioria perde. Você não pode apenas falar isso mecanicamente. Você precisa sentir. Bob Proctor sempre enfatizava que pensamento sem emoção é estéril. A emoção é a energia que grava o pensamento no subconsciente. Então, quando você declarar isso, você fecha os olhos por alguns segundos e visualiza intensamente. Você, como ovelha em um pasto verdejante, e logo atrás de você está o pastor, grande, forte, atento. Você sente a presença dele. Você sente a segurança. Você sente a certeza de que tudo o que você precisa já está garantido. Essa combinação de declaração verbal mais emoção elevada, mais visualização vívida, é o protocolo exato de reprogramação neural. A neurociência chama isso de aprendizagem dependente de estado emocional. Seu cérebro grava informações com muito mais profundidade quando elas vêm acompanhadas de emoção forte. Imagine que sua mente subconsciente é como um jardim. Durante anos, esse jardim foi plantado com sementes de escassez, medo, luta. E agora essas plantas cresceram, se espalharam, dominaram todo o terreno. Você pode até plantar uma ou duas sementes de abundância, mas elas são sufocadas pelas ervas daninhas antigas. O que Bob Proctor ensinou é que você precisa arrancar as ervas daninhas sistematicamente e plantar as novas sementes com consistência.
O exercício do espelho, com o primeiro versículo do Salmo 23, é você arrancando a erva daninha, eu estou sozinho na luta, e plantando a nova verdade, o Senhor é meu pastor, eu sou guiado e provido. E você faz isso todos os dias. Bob Proctor sempre dizia que leva de 60 a 90 dias de repetição consciente para quebrar um paradigma antigo e instalar um novo. Mas você não precisa esperar 90 dias para ver resultados. A partir do momento que você começa a vibrar diferente, o universo começa a responder diferente. A lei da atração, que é na verdade uma consequência da lei da vibração, vai começar a trazer para você pessoas, oportunidades, ideias que estão alinhadas com sua nova frequência de ovelha guiada e provida. E aqui está algo que vai te surpreender. Você vai começar a notar provisões que sempre estiveram lá, mas que você não via porque seu sistema reticular ativador, aquela parte do cérebro que filtra informações, estava programado para enxergar falta. Quando você reprograma sua identidade para eu sou provido, seu cérebro literalmente começa a filtrar evidências de provisão que antes passavam despercebidas. Você está pronto para assumir essa nova identidade? Porque aqui está a verdade que ninguém te contou. Deus já disse sim para a sua prosperidade. O universo já disse sim. A única pessoa dizendo não é você, através da sua vibração de ovelha perdida, em vez de ovelha guiada. O livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, declara: E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Todas as necessidades. Não algumas, não as básicas, todas. Mas esse suprimento flui através da frequência correta. E a frequência correta começa com a identidade correta. Você não é um mendigo esperando migalhas. Você não é um lutador solitário batalhando contra o mundo. Você é ovelha de um pastor que possui todo o ouro e toda a prata do universo. Você é filho do Altíssimo. Você é herdeiro do reino. E quando você começa a vibrar nessa identidade, declarando com convicção, o Senhor é meu pastor, você ativa uma frequência magnética que atrai a provisão que sempre foi sua por direito divino. Bob Proctor chamava isso de assumir o sentimento da realização do desejo. Você não espera prosperar para então se sentir próspero. Você se sente próspero agora. Você vibra em provisão agora. E então a prosperidade se manifesta, porque a lei da vibração é uma lei universal, tão confiável quanto a gravidade. Mas apenas reconhecer quem é seu pastor não basta. O que vem agora revela a programação mais profunda que bloqueia sua abundância, o paradigma invisível que faz você declarar nada me faltará, enquanto sua mente inconsciente sussurra o oposto. Prepare-se porque esse próximo ponto vai expor a raiz de toda a escassez que você já experimentou. Nada me faltará. 3 palavras que podem mudar sua vida inteira ou podem ser apenas sons vazios, dependendo da frequência em que você as vibra. E aqui está o erro que 99% das pessoas cometem. Elas recitam nada me faltará como uma esperança, como um pedido, como um desejo de que algo mude no futuro. Mas Davi não escreveu nada me faltará um dia, ou espero que nada me falte. Ele declarou no presente, nada me faltará. Bob Proctor ensinou algo revolucionário sobre isso no programa The Science of Getting Rich. Ele dizia que existe uma diferença gigantesca entre desejar e esperar vibratoriamente. Desejar é olhar para a falta e sonhar com preenchimento futuro. Esperar vibratoriamente é viver agora na frequência de quem já tem, de quem já é suprido, de quem nada falta. Quando você deseja dinheiro, você vibra em falta de dinheiro. Quando você espera vibratoriamente prosperidade, você vibra em abundância, e a lei da vibração responde trazendo mais abundância. Davi não desejava provisão, ele vibrava em provisão. E quando ele declarou, nada me faltará,
Ele não estava fazendo um pedido a Deus, ele estava reconhecendo uma realidade vibracional que já operava na vida dele. A pergunta que você precisa responder com honestidade absoluta é: quando você diz, nada me faltará, você está desejando ou está vibrando? Porque a diferença entre esses dois estados determina se o Salmo 23 funciona como súplica vazia ou como decreto de manifestação. O paradigma de escassez é o bloqueio mais profundo e invisível que existe na mente humana. Bob Proctor identificou isso em milhares de pessoas ao longo de 6 décadas de ensino. Ele descobriu que a maioria das pessoas carrega uma programação subconsciente de que nunca há suficiente, de que é preciso guardar, economizar, ter medo de gastar, viver sempre na defensiva financeira. E o pior, essa programação vem disfarçada de prudência, de sabedoria, de humildade. Te ensinaram que é errado querer mais, que você deve se contentar com o pouco, que ambição é pecado, que ricos são gananciosos. E então você internalizou um paradigma profundo. Eu não devo ter muito, eu não mereço abundância, eu preciso aceitar a escassez como vontade divina. Isso é uma distorção completa do que Deus planejou para você. A Bíblia nunca ensinou escassez como virtude. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus declarou: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância, não escassez. Mas seu subconsciente foi programado para o oposto. E aí você recita, nada me faltará com a boca, enquanto seu paradigma interno grita, você sempre vai ter que lutar pelo básico, nunca vai sobrar, nunca vai ser suficiente. Esse conflito entre sua declaração consciente e sua programação subconsciente é o que Bob Proctor chamava de dissonância vibracional. E quando existe dissonância, o subconsciente sempre vence, porque ele opera 95% do tempo, enquanto sua mente consciente opera apenas 5%. A lei da atração, que Bob Proctor ensinou ser, na verdade, uma manifestação da lei da vibração, responde à sua frequência dominante, não às suas palavras ocasionais. Você pode declarar abundância 10 vezes por dia, mas se você vibra em escassez 23 horas e 50 minutos, escassez é o que você atrai. E como você identifica que está vibrando em escassez, mesmo sem perceber? Bob Proctor ensinava alguns sinais claríssimos. Primeiro, você sente ansiedade quando pensa em dinheiro. Segundo, você sempre confere o saldo da conta com medo do que vai encontrar. Terceiro, quando uma oportunidade de ganho aparece, seu primeiro pensamento é: isso é bom demais para ser verdade, ou eu não vou conseguir. Quarto, você se sente culpado quando gasta dinheiro em algo que não é necessidade básica. Quinto, você não consegue visualizar a si mesmo realmente próspero sem sentir que está fantasiando. Esses são sintomas de paradigma de escassez profundamente enraizado. E a única forma de quebrar esse paradigma é através de reprogramação sistemática do subconsciente usando as exatas técnicas que Bob Proctor ensinou. A neurociência moderna validou tudo isso através da descoberta da neuroplasticidade. Seu cérebro não é fixo, ele é maleável. Os padrões neurais que sustentam o paradigma de escassez podem ser literalmente reestruturados através de repetição consciente com emoção elevada. Quando você declara, nada me faltará, sentindo gratidão profunda por provisão já recebida e por provisão que está vindo, você cria novos caminhos neurais. Mas uma vez não resolve. Você precisa de repetição espaçada, que é o princípio que Bob Proctor aplicou em todos os seus programas de transformação. Agora vem o exercício prático que vai começar a quebrar seu paradigma de escassez e instalar a frequência de nada me faltará no seu subconsciente. Bob Proctor chamava isso de gratidão antecipada, e é uma das ferramentas mais poderosas de reprogramação mental que existe. Funciona assim. Você vai criar o hábito de agradecer 2 vezes por dia, de manhã e à noite,
por provisão que ainda não se manifestou fisicamente, mas que já existe vibratoriamente. Toda manhã, antes de sair da cama, você fecha os olhos e declara em voz alta ou mentalmente: eu agradeço porque nada me falta. Eu agradeço pela abundância que já está fluindo em direção a mim. Eu agradeço pelas oportunidades que vão surgir hoje. Eu agradeço pelo dinheiro que vai entrar na minha vida. Eu agradeço porque sou suprido em tudo. E aqui está o segredo. Você não está agradecendo por coisas que você espera que aconteçam. Você está agradecendo por uma realidade que já existe na frequência vibracional e que está se materializando. Bob Proctor sempre ensinava que gratidão é uma das frequências mais elevadas que existem. Quando você entra em gratidão genuína, você automaticamente eleva sua vibração. E quando sua vibração se eleva, você se alinha com a frequência de abundância. À noite, antes de dormir, você repete o processo, mas agora você adiciona: agradeça por 3 provisões específicas que aconteceram durante o dia, mesmo que sejam pequenas. Alguém pagou um café para você. Você achou o dinheiro esquecido no bolso, você recebeu um desconto inesperado, você teve uma ideia de como ganhar mais. Bob Proctor dizia que o que você foca se expande. Quando você foca conscientemente em provisões, seu cérebro começa a filtrar mais provisões porque você está treinando seu sistema reticular ativador para enxergá-las. Pensa nisso como sintonizar um rádio. Você está cercado de ondas de rádio o tempo todo, dezenas de estações transmitindo simultaneamente, mas você só ouve a estação na qual está sintonizado. A frequência de abundância está transmitindo o tempo todo, oportunidades estão fluindo, provisões estão disponíveis. Mas se você está sintonizado na frequência de escassez, você não capta nada disso. Você só percebe falta, dificuldade, obstáculo. O Salmo 23 é o manual de sintonia. Quando Davi declarou, nada me faltará, ele não estava mudando a realidade externa, ele estava sintonizando sua frequência interna na estação de abundância divina. E a partir do momento que ele sintonizou, tudo mudou. Não porque Deus começou a agir, mas porque Davi começou a vibrar na frequência onde a ação de Deus se manifesta. Bob Proctor ensinava no livro Você Nasceu Rico que você já nasceu conectado à fonte infinita de suprimento. Deus já liberou tudo. O universo já disse sim. Mas você precisa sintonizar sua frequência para receber. É como ter um cofre cheio de ouro, mas não saber a combinação. A combinação é a vibração correta. E nada me faltará, declarado com convicção absoluta, com emoção elevada, com visualização clara, é a combinação que abre o cofre. Você percebe agora por que esse versículo é tão poderoso. Não é mágica, não é pensamento positivo vazio. É ciência vibracional aplicada a princípios espirituais eternos. Quando você realmente absorve nada me faltará como verdade vibracional, algo profundo muda dentro de você. Você para de viver na defensiva financeira e começa a viver na ofensiva da abundância. Você para de perguntar, será que vai dar? E começa a declarar, vai dar porque nada me falta. Você para de economizar por medo e começa a investir com sabedoria. Você para de rejeitar oportunidades por insegurança e começa a avaliar oportunidades com discernimento. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo escreveu: E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Segundo as riquezas dele, não segundo sua conta bancária atual, segundo a glória dele, não segundo seu histórico de fracassos financeiros. Mas você só acessa essas riquezas quando vibra na frequência de quem nada falta. Bob Proctor repetia constantemente: você não atrai o que quer, você atrai o que você é vibratoriamente. Se você é vibratoriamente alguém que sempre falta, falta é o que continua manifestando. Se você é vibratoriamente alguém que nada falta, porque tem o Senhor como pastor, abundância é o que manifesta. A escolha é sua,
mas ela não acontece no nível do pensamento consciente. Ela acontece no nível da reprogramação subconsciente, através de repetição disciplinada do que Bob Proctor chamava de seminário mental diário. Espera só até você entender o que acontece quando sua mente subconsciente realmente absorve esta próxima verdade sobre descanso próspero. O que vem agora vai virar de cabeça para baixo tudo o que te ensinaram sobre trabalho duro e vai revelar o segredo que Davi conhecia sobre operar na frequência correta em vez de apenas trabalhar mais. Qual paradigma de escassez você mais reconheceu operando na sua vida? Deixa aqui nos comentários. Deitar-me faz em verdes pastos. Esse versículo contradiz completamente tudo que te ensinaram sobre sucesso. Te disseram que você precisa trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. Te disseram que descanso é para os fracos, que você tem que ralar sem parar, que enquanto você descansa, alguém está te ultrapassando. E aí você internalizou um paradigma devastador. Descanso é culpa, pausa é desperdício, parar é fracasso. Bob Proctor quebrou esse paradigma de uma forma revolucionária. Ele ensinou que você não é pago pelo tempo que trabalha. Você é pago pela frequência em que vibra enquanto trabalha. Uma pessoa pode trabalhar 16 horas por dia, vibrando em escassez, ansiedade e desespero, e atrair migalhas. Outra pessoa pode trabalhar 6 horas por dia vibrando em abundância, paz e certeza, e atrair fortunas. A diferença não é o esforço, é a frequência vibracional. E aqui está o segredo que Davi descobriu milênios atrás. Você eleva sua frequência vibracional justamente quando descansa conscientemente, quando se deita nos verdes pastos que Deus preparou para você. Não é preguiça, não é acomodação, é recalibração energética. É recarregar sua bateria vibracional para que você opere na frequência correta de manifestação. Bob Proctor chamava isso de trabalhar da frequência de abundância, em vez de trabalhar da frequência de sobrevivência. E a única forma de manter a frequência de abundância é através de descanso intencional regular. O paradigma do trabalho duro está matando milhões de pessoas física, emocional e financeiramente. Você conhece gente que trabalha sem parar e continua quebrada. Você conhece gente que vive exausta e nunca prospera. Por quê? Porque elas estão operando da frequência errada. Bob Proctor descobriu algo fascinante, estudando milionários e bilionários ao longo de décadas. Os mais ricos não são os que trabalham mais horas, são os que protegem sua frequência vibracional. Eles sabem que decisões tomadas de um estado de exaustão são decisões ruins. Eles sabem que criatividade surge de um estado de descanso, não de um estado de desespero. Eles sabem que oportunidades aparecem quando você está vibrando alto, não quando você está esgotado vibrando em sobrevivência. E eles aplicam o princípio que Davi aplicou: deitar-se em verdes pastos regularmente. Isso não significa ser irresponsável ou preguiçoso. Significa ter a sabedoria de entender que você é um ser vibracional antes de ser um ser físico. E seres vibracionais precisam de recalibração. A neurociência moderna confirmou isso através de pesquisas sobre criatividade e resolução de problemas. Os maiores insights, as melhores ideias, as soluções mais inovadoras surgem quando o cérebro está em estado de descanso ativo, não em estado de trabalho forçado. Existe um conceito chamado de rede de modo padrão do cérebro, que é ativada justamente quando você para de focar intensamente e permite que sua mente descanse. É nesse estado que conexões neurais novas se formam, que insights emergem, que criatividade flui. Davi não sabia de neurociência, mas ele sabia de frequência. E ele sabia que deitar-se em verdes pastos era essencial para manter a vibração de abundância. Mas aqui está o que a maioria perde. Não é qualquer descanso que funciona, é descanso consciente. Você pode passar o domingo inteiro no sofá, assistindo televisão e continuar esgotado porque você não está descansando vibratoriamente.
Você está apenas parando fisicamente enquanto sua mente continua em ansiedade, preocupação, medo. Bob Proctor ensinava que descanso verdadeiro acontece quando você desconecta completamente da frequência de luta e se conecta com a frequência de paz. E ele criou uma técnica poderosa chamada de seminário mental diário para fazer exatamente isso. Funciona assim: você separa 20 minutos por dia, de preferência pela manhã, antes de começar qualquer atividade. E você entra em um estado que Bob Proctor chamava de meditação criativa. Não é meditação esvaziando a mente, é meditação direcionada. Você fecha os olhos, respira profundamente algumas vezes para acalmar o sistema nervoso, e então você começa a visualizar seus objetivos já realizados. Você se vê próspero, você sente a emoção de ter alcançado, você experimenta vibratoriamente o sucesso antes de ele se manifestar fisicamente. Bob Proctor fazia isso todos os dias durante 60 anos. Ele acordava cedo, fazia seu seminário mental por 20 ou 30 minutos e então começava o dia já vibrando na frequência de realização. Isso não é perda de tempo. Isso é o uso mais produtivo do tempo que existe, porque você está programando seu subconsciente, elevando sua vibração e alinhando-se com a lei da atração para que o universo conspire a favor dos seus objetivos. Davi fazia a versão dele disso quando se deitava em verdes pastos. Ele não estava apenas descansando o corpo. Ele estava recalibrando sua frequência para continuar vibrando em provisão, proteção e abundância. Imagine que você é um celular. Você pode usar o celular o dia inteiro até a bateria chegar em 1% e ele desligar. Ou você pode recarregar a bateria regularmente para que ele opere sempre em alta performance. A maioria das pessoas vive com a bateria vibracional em 5%, forçando, empurrando, lutando. E então elas se perguntam por que nada funciona. Por que as oportunidades não aparecem? Por que o dinheiro não entra? É porque vibração baixa atrai resultados baixos. Bob Proctor sempre dizia: sua vibração é seu ponto de atração. Se você está vibrando em exaustão, você atrai mais situações que te exaurem. Se você está vibrando em paz e abundância, você atrai oportunidades que fluem com facilidade. E você recarrega sua bateria vibracional através de descanso consciente, através de deitar-se em verdes pastos, como o Salmo 23 ensina. Na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Descanso para a alma, não apenas para o corpo. É descanso vibracional, é recalibração de frequência. E quando você entende isso, você para de se sentir culpado por descansar e começa a descansar estrategicamente sabendo que está elevando sua capacidade de manifestar abundância. Agora vem o exercício prático que vai mudar completamente sua relação com descanso e produtividade. A partir de amanhã, você vai implementar o seminário mental diário de 20 minutos que Bob Proctor ensinava. Primeira coisa pela manhã, antes de pegar o celular, antes de conversar com alguém, antes de começar qualquer tarefa, você vai sentar confortavelmente ou deitar, fechar os olhos e fazer o seguinte. Primeiro, 5 respirações profundas para acalmar o sistema nervoso. Inspire, contando até 4. Segure por 4. Expire contando até 6. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático e te tira do modo luta ou fuga. Segundo, você vai recitar mentalmente ou em voz baixa o versículo Deitar-me faz em verdes pastos, refrigera a minha alma. E enquanto recita, você visualiza intensamente. Você deitado em um pasto verdejante, sol agradável, brisa suave, paz absoluta. Você sente a textura da grama, você ouve os sons da natureza, você experimenta paz profunda. Terceiro, você traz para a mente seus objetivos financeiros e de vida.
mas não como algo distante que você espera alcançar. Você visualiza como se já tivesse alcançado. Você se vê com a conta bancária que deseja. Você sente a emoção de ter conquistado. Você experimenta a gratidão de estar vivendo aquela realidade. Você passa 10 a 15 minutos nessa visualização, sentindo tudo intensamente. E então, você abre os olhos e declara: eu estou vibrando em abundância. Hoje eu atraio oportunidades. Hoje eu manifesto provisão. Nada me falta porque o Senhor é meu pastor. E aí sim, você começa seu dia. Bob Proctor garantia que se você fizer isso por 90 dias consecutivos, sua vida será irreconhecível. Não porque você vai trabalhar mais, mas porque você vai trabalhar da frequência correta. E a lei da vibração vai responder trazendo para você o que corresponde à sua nova frequência elevada. O próximo ponto é ainda mais importante porque vai revelar como decisões alinhadas com vibração elevada mudam completamente o curso da sua vida. Você está prestes a descobrir por que Davi disse que o Senhor o guia pelas veredas da justiça e como isso se conecta diretamente com reprogramação neural através de escolhas conscientes. Prepare-se porque Bob Proctor guardou insights poderosos sobre isso. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse versículo revela algo profundo sobre cocriação consciente. Davi não disse, Deus faz tudo sozinho enquanto eu fico parado. Ele disse, guia-me, o que significa que ele precisa estar se movendo, tomando decisões, fazendo escolhas. Mas não qualquer escolha, escolhas guiadas, escolhas alinhadas, escolhas que vibram na frequência de justiça e abundância. Bob Proctor ensinou algo revolucionário sobre isso que muda completamente a forma como você vive. Ele dizia que a maioria das pessoas opera com paradigma de vítima. Esperam que as coisas aconteçam, reagem ao que a vida traz, culpam circunstâncias. Mas pessoas que prosperam operam com paradigma de co-criador. Elas tomam decisões conscientes, alinhadas com a frequência de abundância. Elas agem com intenção vibracional. Elas escolhem as veredas da justiça, mesmo quando o caminho de escassez parece mais seguro. A diferença não é sorte, não é privilégio. É paradigma de decisão. E aqui está o que vai mudar tudo. Cada decisão que você toma ou fortalece seu paradigma de escassez ou fortalece seu paradigma de abundância. Cada escolha ou te mantém preso nas veredas de limitação ou te leva pelas veredas da justiça que manifestam prosperidade. Bob Proctor chamava isso de pensamento em resultados. Você não pensa no problema, você pensa no resultado que quer e toma decisões alinhadas com aquele resultado vibratório. O paradigma de vítima é um dos bloqueios mais devastadores que existem, porque ele te rouba o poder de manifestar. Quando você opera como vítima, você acredita que sua situação financeira é resultado de fatores externos. A economia, o governo, seu chefe, sua família, sua educação. E enquanto você culpa fatores externos, você permanece impotente porque você não pode mudar fatores externos. Bob Proctor descobriu ao estudar milhares de casos de transformação financeira que o momento de virada sempre acontece quando a pessoa deixa de ser vítima e assume responsabilidade total. Não culpa, responsabilidade. Responsabilidade significa a habilidade de responder. Você responde conscientemente às circunstâncias em vez de apenas reagir. E você responde tomando decisões alinhadas com a frequência de abundância, mesmo quando a circunstância grita escassez. Davi fazia isso. Ele estava fugindo de Saul, que queria matá-lo. Estava em perigo constante. Tinha todos os motivos para vibrar em medo e escassez. Mas ele escolhia conscientemente as veredas da justiça, escolhia confiar na guia divina, escolhia manter sua frequência elevada. E o que aconteceu? Ele se tornou rei, não porque ficou esperando, mas porque suas decisões alinhadas com vibração elevada o levaram para onde Deus já tinha preparado.
A neurociência moderna confirmou algo fascinante sobre isso através do estudo do sistema reticular ativador. Essa parte do seu cérebro funciona como um filtro de percepção. Ela decide o que você percebe e o que você ignora no mar de informações ao seu redor. E aqui está o segredo. Seu sistema reticular ativador é programado pelas suas decisões repetidas e pela sua frequência vibracional dominante. Quando você toma decisões baseadas em medo, você programa seu sistema reticular ativador para filtrar ameaças, problemas, razões para ter medo. Quando você toma decisões baseadas em fé e abundância, você programa seu sistema reticular ativador para filtrar oportunidades, soluções, caminhos de prosperidade. Bob Proctor ensinava que seus resultados são sempre perfeitos. Não necessariamente o que você quer, mas perfeitamente alinhados com sua frequência vibracional dominante. Se você está vibrando em vítima, você atrai situações onde você se sente vítima. Se você está vibrando em co-criador consciente, você atrai oportunidades de criar. E você muda sua vibração mudando suas decisões. Cada decisão é um voto para o tipo de vida que você vai manifestar. Você decide ficar no emprego que odeia porque tem medo de não conseguir algo melhor? Você está votando em escassez. Você decide investir em você mesmo, mesmo sem ter toda a garantia? Você está votando em abundância. Você decide recusar uma oportunidade porque é arriscado demais. Você está votando em limitação. Você decide dar o passo mesmo com medo, confiando na guia divina. Você está votando em expansão. Bob Proctor sempre dizia que risco calculado é parte essencial de crescimento. Não irresponsabilidade, mas disposição de sair da zona de conforto quando a oportunidade alinhada aparece. E como você sabe se uma oportunidade está alinhada? Você pergunta: essa decisão me leva na direção do meu objetivo ou me mantém onde estou? Se te leva na direção, você age mesmo com medo. Se te mantém estagnado, você recusa mesmo parecendo seguro. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer Deus em todos os caminhos não significa esperar uma voz audível antes de cada decisão. Significa vibrar em fé, tomar decisões alinhadas com abundância e confiar que você está sendo guiado pelas veredas certas. A lei da causa e efeito, que Bob Proctor ensinava a ser tão confiável quanto qualquer lei física, opera perfeitamente nas suas decisões. Toda causa gera um efeito. Toda decisão gera uma consequência. E aqui está o que a maioria não percebe. A consequência não vem apenas da ação física, vem da frequência vibracional na qual a ação foi tomada. Duas pessoas podem tomar a mesma decisão de abrir um negócio. Uma vibra em desespero, medo e necessidade. Outra vibra em confiança, certeza e abundância. Mesma ação, frequências diferentes. E a lei da vibração vai trazer resultados completamente diferentes para cada uma. Bob Proctor tinha um princípio poderoso. Nunca tome decisões importantes de um estado de baixa vibração. Se você está ansioso, com medo, desesperado, estressado, pare. Não decida nada importante. Primeiro, eleve sua vibração através de gratidão, respiração consciente, visualização. Depois, da frequência elevada, tome a decisão. Porque decisões tomadas de baixa vibração atraem resultados de baixa vibração. Decisões tomadas de alta vibração atraem resultados de alta vibração. É matemático. Davi sabia disso intuitivamente. Ele passava tempo nos verdes pastos, elevando sua frequência antes de tomar decisões. Ele consultava a Deus, o que significa que ele entrava em estado de paz e clareza antes de agir. E suas decisões, guiadas por frequência elevada, o levaram pelas veredas da justiça até o trono. Você pode aplicar o mesmo princípio.
Toda decisão importante, especialmente financeira, você para, respira, eleva sua frequência e então decide da paz, não do desespero. Agora vem o exercício prático que vai transformar suas decisões de reativas em estratégicas vibratoriamente. Bob Proctor ensinava algo chamado de pergunta diária de alinhamento vibracional. Funciona assim. Toda noite, antes de dormir, você pega um caderno e responde por escrito essas 4 perguntas. Primeira, que decisões eu tomei hoje que me aproximaram da abundância? Liste cada uma, mesmo as pequenas. Você escolheu estudar em vez de reclamar? Você investiu em algo que vai te desenvolver? Você disse sim para uma oportunidade mesmo com medo? Escreve tudo. Segunda pergunta, que decisões eu tomei hoje que me mantiveram na escassez? Seja honesto. Você recusou uma oportunidade por medo? Você gastou tempo em reclamação em vez de ação? Você tomou uma decisão baseada em escassez? Escreve. Terceira pergunta, que decisões eu vou tomar amanhã alinhadas com a frequência de abundância? Você planeja acordar mais cedo para fazer o seminário mental? Você vai ter aquela conversa difícil que tem adiado? Você vai pesquisar aquela oportunidade que surgiu? Declara suas intenções. Quarta pergunta, como eu vou me sentir vibratoriamente enquanto tomo essas decisões? Aqui você programa a frequência. Você escreve. Eu vou tomar essas decisões vibrando em confiança, paz e certeza de que sou guiado pelas veredas da justiça. Esse exercício faz 2 coisas poderosas. Primeiro, ele te torna consciente dos seus padrões de decisão. A maioria das pessoas toma decisões no automático, programadas pelo paradigma antigo. Segundo, ele programa seu subconsciente para decisões alinhadas. Quando você escreve suas intenções à noite, seu subconsciente trabalha nelas durante o sono. E no dia seguinte, você se pega tomando decisões melhores quase que automaticamente. Bob Proctor fazia isso todos os dias. Ele revisava suas decisões, ajustava sua frequência e programava o dia seguinte. E ele atribuía grande parte do seu sucesso a esse hábito simples, mas transformador. Mas aqui é onde fica realmente poderoso, porque o que Bob Proctor ensinou sobre o próximo princípio vai chocar você. Você está prestes a descobrir que a mesa da sua prosperidade já está preparada agora mesmo. E o único motivo de você não estar sentado nela comendo é frequência vibracional desalinhada. O próximo versículo revela o segredo de manifestação consciente que menos de 1% das pessoas aplicam corretamente. Quantos desses versículos você já recitava, mas sem a vibração correta? Escreve o número nos comentários. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Esse é um dos versículos mais poderosos e mais incompreendidos do Salmo 23. A maioria das pessoas lê isso e pensa que Deus vai preparar uma mesa no futuro, quando as circunstâncias melhorarem, quando os adversários saírem do caminho, quando tudo estiver perfeito. Mas Davi não escreveu vai preparar, ele escreveu preparas. Presente, agora, neste exato momento, e mais, na presença dos adversários, não depois que eles forem embora. Bob Proctor ensinou algo que muda completamente a compreensão desse versículo. Ele dizia que a abundância que você busca já existe. Ela não precisa ser criada, ela precisa ser sintonizada. A mesa da sua prosperidade já está preparada. O dinheiro que você precisa já existe. As oportunidades que você quer já estão disponíveis. Mas você não consegue sentar nessa mesa porque está vibrando na frequência errada. Você está vibrando em um dia eu vou prosperar, em quando os problemas acabarem, eu vou ter sucesso, em depois que isso resolver, eu vou começar. E enquanto você vibra no futuro, a mesa preparada no presente permanece vazia. O paradigma que você precisa quebrar agora mesmo é o paradigma de espera. Você não está esperando que Deus prepare a mesa. A mesa já está preparada. Você está ajustando sua frequência vibracional para sentar nela. E isso acontece agora, não depois.
Na presença dos adversários, não na ausência deles. A diferença entre mendigar e receber é a diferença entre escassez e abundância. Quando você mendiga, você vibra em falta, em indignidade, em eu não tenho e preciso que alguém me dê. Quando você recebe, você vibra em direito, em merecimento, em isso já é meu, estou apenas pegando o que já foi preparado para mim. Bob Proctor identificou esse paradigma em milhares de pessoas. Elas oram pedindo dinheiro como mendigos pedindo esmola. Elas visualizam a abundância como algo distante, que talvez um dia chegue. Elas trabalham com a mentalidade de vou ver se consigo, em vez de eu estou recebendo o que já é meu. E aí a lei da vibração responde exatamente à frequência que elas emitem. Vibração de mendigo atrai migalhas. Vibração de herdeiro atrai herança. Davi não mendigava, ele recebia. Quando ele declarou, preparas uma mesa perante mim, ele estava reconhecendo uma realidade presente, não suplicando por uma possibilidade futura. A mesa estava ali, a abundância estava disponível, e ele simplesmente se sentou e comeu. Bob Proctor chamava isso de imagem de prosperidade. Você precisa criar na sua mente uma imagem tão vívida, tão real, tão emocional de você sentado à mesa da abundância que seu subconsciente aceite aquilo como realidade atual. E quando seu subconsciente aceita como realidade atual, ele começa a trabalhar 24 horas por dia para manifestar fisicamente aquilo que você já experimentou vibratoriamente. A neurociência moderna confirmou esse princípio através de pesquisas fascinantes sobre visualização. Estudos com atletas de elite mostraram que quando eles visualizam uma performance perfeita, os mesmos circuitos neurais são ativados como se eles estivessem realmente executando. O cérebro não consegue distinguir entre uma experiência vividamente imaginada e uma experiência fisicamente vivida. Ambas criam padrões neurais. Ambas programam o subconsciente. Ambas ativam a lei da atração. E aqui está o que vai explodir sua mente. Você pode sentar à mesa da prosperidade, agora mesmo através de visualização criativa consciente, e isso vai começar a manifestar fisicamente a abundância, porque a lei da vibração responde à sua frequência interna, não à sua circunstância externa. Bob Proctor ensinava no programa The Science of Getting Rich que você deve viver mentalmente no resultado que deseja enquanto trabalha fisicamente para alcançá-lo. Não é fingir que você já tem o que não tem. É vibrar na frequência de quem já tem, para que a manifestação física aconteça. Você visualiza a mesa preparada, você sente a emoção de estar sentado nela, você experimenta a gratidão de ter a abundância, e então você age da frequência elevada que essa visualização criou. A maioria das pessoas faz o oposto. Elas olham a circunstância de escassez, sentem emoção de falta, vibram em desespero e então agem desesperadamente. E a lei da vibração traz mais escassez, porque escassez atrai escassez. Mas quando você visualiza primeiro, eleva sua frequência, sente abundância e então age, você atrai abundância, porque abundância atrai abundância. É uma lei, não uma esperança. Na Bíblia, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, Deus declara: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. As janelas do céu já estão prontas para abrir. A bênção já está pronta para descer, mas você precisa vibrar na frequência de quem está pronto para receber. E você faz isso através de visualização criativa diária que programa seu subconsciente e eleva sua vibração. Mas aqui está o detalhe que a maioria perde e que Bob Proctor sempre enfatizava. A mesa está preparada na presença dos adversários. Você não precisa esperar os problemas acabarem.
Você não precisa esperar as contas serem pagas. Você não precisa esperar a crise passar. A mesa está preparada agora, enquanto os adversários ainda estão presentes. Os adversários podem ser dívidas, podem ser contas vencidas, podem ser pessoas duvidando de você, podem ser circunstâncias difíceis, mas nenhum adversário tem o poder de remover a mesa que Deus preparou para você. O que remove você da mesa é sua vibração de medo, de dúvida, de foco no adversário em vez de foco na mesa. Bob Proctor contava a história de como ele mesmo aplicou esse princípio quando estava falido, com dívidas enormes, sem saber como ia pagar as contas. Ele tinha todos os adversários possíveis na presença dele. Mas em vez de focar nos adversários, ele começou a visualizar diariamente a abundância. Ele se via próspero, viajando, ensinando, impactando milhões. Ele sentiu a emoção de ter realizado tudo isso. E então ele agiu da frequência elevada que aquela visualização criava. Em menos de um ano, tudo mudou. Não porque os adversários desapareceram magicamente, mas porque a frequência dele mudou e atraiu oportunidades que estavam invisíveis antes. A lei da vibração funciona mesmo na presença dos adversários. Aliás, ela funciona especialmente na presença dos adversários, porque é justamente nos momentos difíceis que você mais precisa elevar sua frequência conscientemente para não ser sugado pela vibração de falta. Agora vem o exercício de visualização criativa que Bob Proctor ensinava e que vai programar seu subconsciente para sentar à mesa preparada. A partir de hoje, você vai fazer esse exercício todos os dias, de preferência pela manhã após o seminário mental e à noite antes de dormir. Funciona assim: você fecha os olhos, respira profundamente 3 vezes e então começa a construir a cena mentalmente com o máximo de detalhes possível. Você se vê sentado a uma mesa linda, farta, cheia de tudo que você pode imaginar. Não apenas comida, mas tudo que representa abundância para você. Você vê pilhas de dinheiro, você vê contratos assinados, você vê oportunidades materializadas, você vê sua conta bancária com o número que você deseja. Você olha ao redor e vê que seus adversários estão presentes. Eles estão ali vendo você sentado à mesa. Mas eles não têm poder nenhum sobre você. Você está protegido, você está provido, você está em paz. E então você começa a comer dessa mesa. Você pega o dinheiro, você sente a textura, você experimenta a emoção de ter. Você assina os contratos, você sente a gratidão de ter conquistado. Você olha sua conta bancária e sente paz absoluta. E aqui está o segredo que Bob Proctor sempre enfatizava. Quanto mais vívida a visualização, quanto mais detalhes você adicionar, quanto mais emoção você sentir, mais poderosa é a programação do subconsciente. Você não está fantasiando, você está programando, você está criando padrões neurais de abundância, você está elevando sua frequência vibracional. E a lei da atração vai começar a trazer para a sua vida física aquilo que você já experimentou vibratoriamente. Faça isso por 10 a 15 minutos, 2 vezes por dia, durante 90 dias. Bob Proctor garantia que sua vida será completamente diferente, porque você terá reprogramado seu paradigma de escassez para paradigma de abundância através de visualização consciente repetida com emoção elevada. Pensa nisso como um banquete real, preparado especialmente para você. A mesa está posta, a comida está pronta, tudo está esperando. Mas você está na cozinha comendo migalhas das sobras enquanto olha de longe para o banquete. Por quê? Porque você não se sente digno de sentar à mesa. Porque você acha que o banquete é para outras pessoas. Porque você está tão focado nas migalhas de escassez que nem percebe a mesa de abundância. Mas aqui está a verdade que vai libertar você. O banquete foi preparado especificamente para você. Você não precisa merecer. Você já é filho. Você não precisa conquistar. Você já é herdeiro.
Você não precisa esperar, a mesa está pronta agora. A única coisa que você precisa fazer é mudar sua frequência vibracional de mendigo, comendo migalhas para herdeiro sentado à mesa. E você faz isso através de visualização criativa diária, combinada com gratidão antecipada, declarações de identidade e ações alinhadas com a abundância. Bob Proctor viveu isso. Milhões de pessoas que aplicaram esses princípios viveram isso. E você pode viver isso também. A pergunta não é se a mesa está preparada, a pergunta é: você está sentado nela ou continua olhando de longe? E agora, vamos consolidar tudo isso em um protocolo de transformação completo que você pode aplicar a partir de amanhã. Se você está sentindo sua frequência mudar agora, deixa um "eu estou sentado à mesa da abundância" nos comentários. A mesa está preparada. Você é ovelha de um pastor que possui tudo. Nada te faltará quando você vibrar na frequência correta. O Salmo 23 não é apenas uma oração de conforto, é o protocolo completo de reprogramação vibracional que Davi usou para se tornar rei e que você pode usar para manifestar a prosperidade que Deus já preparou para você. Bob Proctor dedicou 60 anos provando que vibração mais fé, mais ação consciente, resulta em manifestação inevitável. E tudo que você aprendeu aqui são as ferramentas exatas para ativar essa frequência de abundância. Recapitula comigo rapidamente. Primeiro, você reprogramou sua identidade de carente para provido através de "O Senhor é meu pastor" e do exercício do espelho. Segundo, você quebrou o paradigma de escassez com "nada me faltará", declarado no presente com gratidão antecipada 2 vezes por dia. Terceiro, você entendeu que descanso consciente eleva sua frequência através de "deitar-me faz em verdes pastos" e do seminário mental de 20 minutos toda manhã. Quarto, você aprendeu a tomar decisões alinhadas vibratoriamente através de "guia-me pelas veredas da justiça" e das 4 perguntas de alinhamento toda noite. Quinto, você descobriu que a mesa já está preparada agora através de visualização criativa de 10 a 15 minutos 2 vezes por dia. 5 versículos, 5 reprogramações, um protocolo completo de transformação vibracional. Mas aqui está a verdade. Conhecimento sem aplicação é apenas informação. Bob Proctor sempre dizia que você não é pago pelo que sabe, você é pago pelo que faz com o que sabe. Então, aqui está o desafio que vai separar você de 99% das pessoas que assistiram esse vídeo. Você vai aplicar por 90 dias consecutivos ou vai apenas gostar da ideia e continuar na mesma frequência de escassez? 90 dias, 3 meses. Esse é o tempo que Bob Proctor identificou como necessário para quebrar um paradigma antigo e instalar um novo. 90 dias fazendo o exercício do espelho de manhã com "O Senhor é meu pastor", a gratidão antecipada ao acordar, e antes de dormir, o seminário mental de 20 minutos, a visualização da mesa preparada, as 4 perguntas de alinhamento à noite. 90 dias recitando o Salmo 23, não como súplica, mas como ativação de frequência. 90 dias mantendo vibração elevada mesmo quando circunstâncias gritam escassez. Você consegue fazer isso? Porque se você fizer, sua vida em 3 meses será irreconhecível. Não porque você vai trabalhar mais, mas porque você vai vibrar diferente. E a lei da vibração, que é tão confiável quanto a gravidade, vai responder trazendo oportunidades, dinheiro, pessoas e situações alinhadas com sua nova frequência de abundância. A mesa está preparada. Você é ungido. Nada te faltará. A única pergunta é: você vai sentar à mesa vibrando em herdeiro ou vai continuar na cozinha vibrando em mendigo? A escolha sempre foi sua. Deus já disse sim, o universo já disse sim. Agora é a sua vez de dizer sim através da sua frequência vibracional mantida com disciplina implacável.
Comece amanhã, primeiro dia dos 90, e nunca mais seja o mesmo. Compartilha isso com alguém que precisa ativar o Salmo 23 como ferramenta de manifestação. Qual versículo mais impactou você e vai mudar sua frequência para sempre? Deixa aqui embaixo. E se você está pronto para começar os 90 dias, declara nos comentários: eu começo amanhã, dia 1 de 90. Vamos juntos nessa transformação. Você nasceu para prosperar. Agora ativa essa frequência e manifesta a abundância que sempre foi sua.